Hello students, this is Teacher Carlos and let's start our class today, okay? So follow with me, siga comigo aqui, ó. Na aula anterior, nós tínhamos falado sobre a terceira condicional, tá ok? Que é aquela condicional que a gente usa para falar sobre situações irreais do passado, ok? E vimos alguns textos e conversamos um pouco sobre valores morais, ok? Então foi isso que a gente conversou na aula anterior. Hoje, nós vamos falar sobre feriados, holidays, e vamos conversar um pouco sobre as preposições in, on, at and for. Let's go! Warm up. Essas três perguntas aqui nós vamos responder juntos, ok? Então vai aparecer aqui as possibilidades de resposta, daí junto vocês vão escrevendo no caderno as respostas de vocês. Number 1. What's your favorite holiday? Qual é o seu feriado favorito? Se você souber inglês, você pode escrever ele em inglês, tá bom? Depois você pode passar para o inglês, caso você escreveu em português, até porque nos próximos slides vão aparecer alguns feriados aí. So, it's Christmas. O meu é o Natal, ok? Number 2. What do you usually do on a holiday? O que você geralmente faz no feriado? Eu geralmente, você pode colocar a resposta depois. I usually go to the beach. Eu geralmente vou à praia. Eu geralmente fico em casa. Eu geralmente vou ao parque. Daí a resposta pessoal, a resposta sua. Coloca aí rapidinho, depois vocês passam para o inglês. And the number 3. Who do you celebrate some holidays with? Com quem que você celebra alguns feriados, né? Alguns membros de família você já pode botar em inglês direto. For example, with my family and friends. Eu botei aqui com a minha família e amigos. Você pode falar with my mother, with my father, with my brother, ok? Então, resposta pessoal, ok? Então, vamos seguir. Before reading, antes da gente ler, então vou preparar vocês um pouco para a nossa leitura, ok? Write the holidays names near the right pictures. Então, vocês não têm as imagens no caderno, poderão acessar depois, ok, no Google Classroom. Então, por hora, você apenas escreve as respostas, ok? Então, aqui eu tenho 6 imagens, né? Na primeira imagem aqui eu tenho 2 taças, 2020, que fala sobre Ano Novo. Na segunda imagem nós temos um casal apaixonado, corações, né? Na terceira imagem nós temos um coelho dentro de uma cesta e alguns ovos de Páscoa em volta. Na próxima imagem nós temos aqui uma mesa de jantar bem bonita, com bebidas, com frutas e com um peru assado. Na próxima imagem nós temos ali uma lua cheia e várias pessoas fantasiadas de bruxa, de fantasma, tem morcegos, né, para indicar o Dia das Bruxas. E finalmente aqui nós temos uma casa bem bonita com uma árvore de Natal, com presentes, uma lareira e tudo mais, ok? Então vocês terão que escrever essas palavras aqui junto às figuras, né, que são os feriados. Easter, Christmas, New Year's Day, Halloween, Valentine's Day and Thanksgiving. No translation, sem tradução por hora, façam aí, né? Se baseando no seu conhecimento prévio, aquilo que você conhece, daí a gente já conversa.
Ok, então vamos ver aqui, ó. Primeira imagem, New Year's Day, dia de Ano Novo. Second, Valentine's Day, dia de São Valentim, que no caso equivale ao Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. Easter, Páscoa. Thanksgiving, dia de Ação de Graças, um feriado que a gente não celebra aqui no Brasil. Halloween, né? O Halloween, Dia das Bruxas. And Christmas, Natal, ok? Let's move on. Vamos seguir. Number 2. Read how some holidays are celebrated and fill in with the holidays' names. Da letra A até a letra D, nós temos aqui frases que essas frases estão falando sobre como que alguns feriados são celebrados. Então, na lacuna, você escreveria apenas o feriado. Então, você coloca número 2, A, B, C e D, e daí você vai escrever somente o feriado. Gente, de novo, eu vou insistir muito nisso. Pega as palavras cognatas, o contexto geral, o que você já conhece, e daí você vai conseguir chegar à resposta, sem sombra de dúvida, ok? Eu vou evitar o máximo possível tradução literal aqui, ok? Então vamos lá. Letra A, nós temos is celebrated by putting on some costumes and go trick-or-treating. B, we celebrate eating lots of chocolate. C, is celebrating by having a romantic dinner with your boyfriend or girlfriend. D, is celebrated with families united, having a meal and giving thanks, ok? Vou dar um tempinho, a gente já confere. Então vamos conferir as nossas respostas. Olha só. Letter A. Halloween is celebrated by putting on some costumes and go trick-or-treating. O Halloween ele é celebrado vestindo algumas fantasias e indo trick-or-treating, o doce a travessuras. B. We celebrate Easter eating lots of chocolate. Celebramos a Páscoa comendo muito chocolate. C. Valentine's Day is celebrated by having a romantic dinner with your boyfriend or girlfriend. O dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, ele é celebrado tendo um jantar bem romântico com o seu namorado ou com a sua namorada. And letter D, Thanksgiving is celebrated with the families united, having a meal and giving thanks. Que o dia de ação de graças você reúne a família e vocês celebram dando graças, junto a uma refeição bem gostosa lá, ok? Let's move on. Number 3. Do you know when the following holidays are celebrated? Write the dates near the pictures. Então nós temos aqui as imagens, parecidas com os dos slides anteriores,
2020 os fogos de artifício, né, o casal de namorados, os ovos de Páscoa. Ali no Halloween nós temos, né, uma lua cheia, a casa mal assombrada, talvez lá no fundo. O Thanksgiving aqui, né, ele é muito característico a abóbora nesse feriado, né? E o Merry Christmas, o Feliz Natal, tem o Papai Noel aqui, né, os enfeites de Natal. O que vocês irão fazer é colocar quando esses feriados são celebrados. Então nós temos aqui as datas. In April, on January 1st, on December 25th, on October 31st, on the fourth Thursday of November, on February 14th. Ok? Então vou dar um tempinho para vocês fazerem, bem simples e rápido, daí a gente já conversa. Então vamos checar aqui as datas de quando esses feriados são celebrados. New Year's Day on January 1st, Valentine's Day on February 14th, Easter in April, Halloween on October 31st, Thanksgiving on the fourth Thursday of November. Deixa eu parar nessa daqui, ó. Esse feriado, assim como a Páscoa, não tem um dia específico, né? O Thanksgiving, ele é celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, dependendo do ano, o dia, a data específica, ela vai variar. And Christmas on December 25th, okay? All right. Number 4. The following words will appear in the text you're about to read. Match them. Para ajudar ainda mais na compreensão do texto, essas palavras aqui, priest, emperor, marriage, death, blind and note, essas palavras vão aparecer no texto de vocês. E aqui nós temos a definição delas. The action of dying, a written message, an ordained minister of the Catholic Church, the legally recognized union of two people, unable to see, someone who rules an empire, ok? Então, vou dar um tempinho para vocês poderem colocar as letras. Pega as palavras cognatas, as palavras parecidas com as que estão aqui em cima, que daí vocês irão conseguir fazer a atividade e a gente já conversa.
Ok, so let's see. A primeira que nós temos aqui, ó. Letter A, priest, an ordained minister of the Catholic Church. Priest, padre, uma pessoa, né, um ministro da Igreja Católica. B, emperor, someone who rules an empire, imperador, uma pessoa que manda lá no império, né, o rei do império, alguma coisa assim. Marriage, the legally recognized union of two people, o reconhecimento legal da união de duas pessoas. Então, marriage, casamento. D, death, the action of dying, a ação de morrer. Death, morte. Blind, unable to see, incapaz de enxergar. So, blind, cego, ok? And note, a written message, uma mensagem escrita. So, note, uma nota, ok? Uma mensagem, ok? Então, essas palavras estarão no texto que nós vamos ler agora. Valentine's Story, a história de Valentim, ok? Vamos seguir. Valentine was a priest who lived in the Middle Age. The Emperor Claudius II had prohibited marriage during the war because he believed that single soldiers were better combatants. Priest Valentine started to marry the soldiers and their beloved ones in secret. He was sentenced to death when the emperor had found it out. In prison, he fell in love with the jailer's blind daughter, who was able to see again miraculously. Before dying on February 14th in 269 AD, the priest left her a note saying, "From your Valentine." Então aqui, basicamente, a história do São Valentim, que ele é um santo da Igreja Católica, né? E a história fala que ele era um padre da época lá da Idade Média, e naquele momento ele costumava... o imperador Cláudio II, naquele momento, ele proibiu que os soldados se casassem, porque ele acreditava que soldados solteiros lutavam melhor nos combates, porque não ficavam talvez preocupados com família, com esposa ou algo assim. O padre, então, ele começou a casar esse pessoal secretamente, até que um dia o imperador descobriu, ele foi preso e foi condenado à morte. O texto aqui não fala, mas ele, no caso, foi decapitado. Enquanto ele estava na prisão, ele se apaixonou pela filha do carcereiro e ela era cega. E diz a história que, milagrosamente, pelo poder do amor dos dois, ela volta a enxergar. E antes de ser morto, ele deixa um recadinho para ela, né? Um bilhetinho escrito "From your Valentine", do seu Valentim, ok? É uma história bem legal. Daí, olha só. Reading for General Comprehension. Então, nós temos aqui uma leitura para uma compreensão geral. 1. In what kind of magazine you may find that kind of text? Em que tipo de revista você pode encontrar esse tipo de texto, tá? Vocês não têm as imagens das revistas, você escreve a revista 1, 2, 3, a primeira, a segunda ou a terceira. Number 2, summarize what the text is about. Resuma sobre o que o texto é, em português, bem breve. Daí a gente já conversa.
Então vamos conferir aqui, ó. Aonde que a gente encontraria esse tipo de texto? Sem sombra de dúvida, em que tipo de revista, né? E sem sombra de dúvida, a terceira. Aqui é uma revista da National Geographic History, que conta sobre uma história, né? A primeira aqui é fitness, né? Sobre academia, musculação, né? Alimentação saudável. E a segunda aqui é do Animal Planet, que fala sobre natureza, animais. Então, terceira revista. Summarize what the text is about. Aqui era para resumir sobre o que o texto fala. Eu coloquei em inglês aqui, tá bom? Depois vocês podem acessar o Classroom e copiar. Diz assim, ó. It's about Saint Valentine's story. He died because he used to perform secret marriages and in prison he fell in love with a blind girl. Então ele fala, é a história do São Valentim, né? Que morreu porque ele fazia casamentos secretos, né, escondido do imperador, e na prisão ele se apaixonou por uma menina cega. Então, basicamente, essa que é a história, ok? Now, reading for detailed comprehension. Agora nós temos aqui uma atividade para uma compreensão detalhada do texto que está aqui do lado. 1. Valentine was... O Valentim, ele era an emperor, a priest, or a soldier. Number 2. Who prohibited the marriage between the soldiers and their beloved ones? Prohibited. Proibiu. Quem que proibiu os casamentos? And number 3. Priest Valentine performed marriages in public then. True or false? Marriage, casamento in public. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já conversa. Então vamos conferir aqui, ó. Valentine was a priest, ele era um padre. Quem que proibiu? Claudio II, se você colocou o imperador também está certo, que proibiu os casamentos. E aqui eu tô falando, na número 3 está perguntando se ele fazia os casamentos em público então, né, depois daquela situação toda. Falso, que ele começou então a casar o pessoal secretamente e não em público, ok? Alright, detailed comprehension, vamos lá. What happened in prison? O que aconteceu na prisão? 2. When did Valentine die? Quando que o Valentim morreu? Eu quero que vocês coloquem aqui month, day and year. Ok? Mês, dia e ano. 3. What was written on the note? Lembra lá? Note, o bilhetinho? Left by the priest for the girl. O que estava escrito lá nesse bilhete que ele deixou para a menina? Responda, daí a gente já conversa.
Vamos ver as respostas aqui. O que aconteceu na prisão? What happened in prison? He fell in love with a blind girl. Se você escreveu que ele se apaixonou por uma menina, ok, depois você pode passar para o inglês. Number 2. When did he die? Quando que ele morreu? Month. In February. Day. 14th. Year. In 269 AD. AD, anos Dominus, que no caso seria depois de Cristo, ok? Number 3. What was written on the note? O que estava escrito no bilhetinho que ele tinha deixado para a menina lá? From your Valentine, do seu Valentim, ok? Let's move on. Read the following sentences from the text. Complete them with in or on. Na número 2, tentando lembrar no texto que a gente tinha conversado, que apareceu várias vezes, eu quero que vocês preencham aqui com in ou com on. E na de baixo, read and fill in with for or at. Aqui é para você preencher com for ou com at. Em cima, in, on, embaixo, for ou at, ok? Se baseando em tudo que a gente conversou, no conhecimento que a gente tem, eu vou dar um tempinho para vocês poderem preencher isso daqui, ok? Isso daqui, ó, a de cima a gente já conversou, né? Prison he fell in love with. Number 2, before dying, tem aqui o mês, tem aqui o ano, ok? E aqui embaixo, o rapazinho diz assim, ó. I'm going to celebrate Valentine's Day, a romantic restaurant with my girlfriend, and I bought a nice present, her. Aqui tá falando como que ele vai celebrar, aonde que ele vai celebrar o Dia dos Namorados, com a namorada dele e ele comprou um presente para ela, tá ok? Então é para vocês preencherem com essas preposições, daí a gente já conversa sobre essas preposições aí. Vamos lá.
Então vamos ver as respostas aqui, ó. Number 1, in. Number 2, on and in. E a próxima aqui, né, do rapaz falando, at and for. Vamos falar sobre essas preposições com mais calma aqui agora, olha só. A preposição in, ela é utilizada antes de nomes de cidade, meses e lugares, ok? A preposição on, ela vai ser utilizada antes de datas, nomes de ruas e avenidas. Tanto que quando apareceu ali a data de quando que é o dia de São Valentim, 14 de fevereiro, é uma data mais completa, tá bom? E a preposição at, ela é utilizada para hora, para endereços e lugares também. Quando a gente falou ali que ele ia comemorar o Dia dos Namorados em um restaurante, a gente está falando de um lugar específico, ok? E a preposição for, ela é utilizada para expressar alguma coisa que foi feita para alguém, alguma coisa que foi dada para alguém. Quando ele falou, por exemplo, ali que ele ia dar um presente para ela, for her, para ela, né, de Dia dos Namorados para a namorada dele, ok? Sendo assim, vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa atividade, aonde vocês precisam preencher as lacunas da letra A até a letra E com a preposição correta. Então, olha só, Easter is April, Thanksgiving is celebrated. Temos um lugar, um país, the USA. Christmas this year will be, daí nós temos aqui Friday, sexta-feira, um dia da semana. My mother bought a ghost costume. Halloween, ela comprou uma fantasia para o Halloween. Letter E, we can see the fireworks this year. E aqui nós temos o nome de uma avenida, ok? Para as pessoas poderem ver os fogos de artifício. Então eu vou dar um tempinho, daí a gente já conversa sobre as respostas. Então vamos corrigir aqui o exercício? Vamos lá.
Easter is in April. A Páscoa é em abril, então antes de mês do ano usamos o in. Thanksgiving is celebrated in the USA. O Thanksgiving é celebrado nos Estados Unidos, ou seja, antes de cidades, estados, países, utilizamos a preposição in. Christmas this year will be on a Friday, que o Natal este ano será numa sexta-feira. Então, antes de dias da semana, utilizamos a preposição on. My mother bought a ghost costume for Halloween. Ela comprou uma fantasia de fantasma para o Halloween, é uma coisa que foi feita para uma outra pessoa. E letter E, we can see the fireworks this year on Atlantic Avenue, que a gente vai conseguir ver os fogos de artifício na Avenida Atlântica. Ali é somente o nome da avenida, né? Não é o endereço completo, por isso que é a preposição on, ok? E para que a gente possa praticar mais um pouquinho, nós temos aqui o nosso quiz com apenas duas perguntas, 1 and 2, ok? My Christmas party is going to start 8 p.m. 457 Market Street. Temos as duas alternativas. And number 2, Halloween is on August 31st. True or false? Ok? Lembra lá das datas que a gente conversou sobre os feriados. Façam aí, daí a gente já conversa. Então vamos ver a nossa resposta? Number 1, at, antes de hora, antes de endereço completo, né? Nome da rua e o número. Number 2, false. O Halloween não é em agosto. October 31st, ok? Bom, nessa aula, pessoal, nós estudamos um pouco alguns feriados, né? Identificar esses feriados em inglês. Nós conversamos sobre a história do Valentine's Day, do Dia dos Namorados, que é celebrado lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e conversamos um pouco sobre as preposições in, on, at and for.
Não deixe de acessar o Google Classroom para poder fazer as atividades, rever a aula, ok? So, thank you very much for your patience. See you next class.